Graça e paz, irmãos. Boa noite. Hoje eu gostaria de continuar aquela nossa sequência de estudos sobre contentamento, sobre a sua alegria, a sua felicidade. Aquele estudo que nós começamos há um tempo atrás, interrompemos aí nesse período de pandemia, tentando manter ali no aplicativo algum tipo de diálogo. Mas eu achei oportuno nós voltarmos hoje, nessa quinta-feira, a pensar um pouco sobre o nosso contentamento. Porque agora nós já estamos experimentando um período muito longo dessa quarentena e é importante nós focarmos naquilo que realmente deve nos nortear, nos guiar. E o contentamento, biblicamente falando, é aquilo que pode fazer com que você supere tantos dias quanto nós estivermos ainda pela frente, focados no que realmente é importante. Então, achei por bem nós resgatarmos hoje um pouco desse pensamento, desse estudo e voltarmos a falar sobre contentamento. Eu gostaria de ler um texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Está lá no capítulo 1 de Filipenses e seria importante você observar na sua própria Bíblia. Eu vou abrir em Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler do verso 21 ao 26. E se você puder manter a sua Bíblia aberta aí em Filipenses, eu vou olhar também o outro texto ali do capítulo 3, para que você assim saiba a referência e possa voltar ao texto quantas vezes forem necessárias para a sua instrução e bênção. Filipenses 1, verso 21 diz assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Sabe, na década de 50, 1952, uma nadadora profissional muito famosa chamada Florence Sheldwick, ela quebrou um grande recorde. Ela era muito habilidosa nessa capacidade de nadar longos trajetos e ela se propôs a atravessar o Canal da Mancha, ali dos Estados Unidos, a nado, nos dois sentidos. Ela iria ali da Ilha Catalina à costa da Califórnia, e é uma distância longa. Mas no dia que ela se propôs a fazer essa travessia, batendo um recorde naquela época, infelizmente estava um dia muito nublado, havia muita neblina e ela sequer conseguia enxergar os barcos que estavam acompanhando ela naquela travessia. Então ela só focava em nadar e pela voz do pessoal dos barcos ela saberia a direção que ela deveria ir para atravessar. E ela nadou ali naquele dia por 15 horas. 15 horas nadando sem parar. E então, após nadar essas 15 horas, ela estava completamente exausta. E ela começou a pedir que eles a tirassem da água. Aquelas pessoas que estavam acompanhando e instruindo disseram para ela: calma, aguenta mais um pouco, está quase chegando, você vai conseguir quebrar o recorde, vai, só mais um pouco. E ela: não dou conta mais, eu não quero continuar. E eles insistiram com ela: mas falta pouco. E ela disse: olha, não tem condições, me tirem da água. E então eles tiraram ela da água. Quando ela foi retirada da água, ela descobriu que faltavam só 800 metros para ela chegar na costa. 800 metros para ela quebrar um recorde histórico. Ela nadou 15 horas e faltava apenas 800 metros para ela atingir a meta. Certamente ela ficou muito frustrada e ela falou sobre isso. E
Mais tarde, numa entrevista, ela disse para uma repórter: olha, eu não estou me justificando, mas se eu tivesse visto a praia, eu teria continuado, eu teria insistido e teria atravessado. Pois bem, aquilo já tinha acontecido, mas 2 meses depois, ainda com preparação e agora com consciência de que ela precisava atravessar mesmo sem ver a praia, se fosse necessário, e 2 meses depois ela tornou a fazer aquele trajeto e conseguiu. Ela se tornou a detentora do recorde de melhor tempo e dessa travessia ali. Veja, falando de contentamento, o cristão contente, ele precisa manter o seu foco no alvo, né? Só que muitas vezes esse alvo, e falando de fé, esse alvo sempre é algo que você não vê, né? Mas você deve prosseguir. Isso causa em nós uma certa luta, assim como aquela moça teve de enfrentar a luta. Mas perceba que tão logo ela se deu conta de que faltava só 800 metros, ela se entristeceu, porque dava para continuar, dava para ela conseguir. O esforço era grande, ela estava realmente exausta, mas dava para continuar, ela só queria ver. E na nossa vida o contentamento envolve muito pensar nas coisas lá do alto, como Paulo escreve na carta aos Colossenses, mas nem sempre você vai poder ver, mas você deve prosseguir e estar contente em toda e qualquer situação. É isso que nós temos falado a partir da carta de Filipenses, desde o nosso primeiro estudo sobre contentamento. E isso parece contraditório às vezes, porque você precisa estar contente sobre uma crença, uma fé, uma certeza de coisas que você não vê, e ao mesmo tempo você não deve buscar o contentamento, a sua plenitude de alegria nas coisas que você vê. Isso causa um conflito. E de repente eu começo a falar de contentamento a partir da Bíblia, ler textos como esse de Filipenses capítulo 1, e nós começamos a ficar confusos. Porque quando nós nos frustramos aqui no mundo, então nós ficamos totalmente descontentes por causa das circunstâncias. E então nós começamos a querer ir para o céu. E às vezes isso traz uma confusão, porque querer ir para o céu não pode gerar em nós um desejo pela morte. E você diz: mas como assim? Se para ir para o céu eu preciso morrer? Veja, nós amamos a vida, exatamente porque nós somos crentes e sabemos quem criou a vida, quem nos deu a vida e quem implanta em nós esse fôlego de vida com contentamento em esperança das coisas eternas. Ser contente e ansiar pelo céu são coisas que caminham juntas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto é exatamente que, à medida que você anseia pelos céus, você se torna mais contente aqui na terra. E estar contente aqui na terra não deixa em você um desejo pela morte, deixa em você um desejo pela vida. Mas a vida em dois aspectos. A vida aqui na terra de forma o mais útil possível, mas a vida nos céus. E esse contentamento de ter a vida na terra ou a vida nos céus te dá tranquilidade sobre questões que envolvem vida e morte. Você não está preocupado com a morte, você não está preocupado com as circunstâncias dessa vida. Porque a morte é lucro, é o que diz Paulo. Mas quando ele diz que a morte é lucro, ele não está tendo um desejo suicida, ele não está desejando a própria morte. Mas ele está dizendo: olha, o pior que pode acontecer nessa vida é a morte, mas para mim a morte é lucro, porque eu vivo aqui para a glória de Cristo. E se eu morrer, eu viverei eternamente na glória com Cristo. Então percebe? É vida aqui, é vida lá. E não é então um desejo pela morte, porque esse desejo pela morte, e aí eu uso esse termo, um desejo suicida, ele é um desejo que está muito presente nas pessoas que estão completamente descontentes. Percebe? Uma pessoa que deseja morrer, uma pessoa que tem um desejo suicida, ela está completamente frustrada, descontente. Então, por causa da frustração, ela deseja a morte, como que se na morte ela tivesse solução para o seu problema. Mas isso é um quadro que mostra que toda a expectativa, toda a esperança, todo o contentamento dela estava depositado nesta vida ou numa circunstância. Ela queria uma pessoa, ela queria uma coisa, ela queria um sonho e não teve, então agora não tem mais motivo para viver.
Mas Paulo diz, o nosso motivo para a vida é Cristo. E Cristo habita em nós. Cristo habitando em nós, ele me dá todo o motivo para viver como ele viveu. Porque ele habita em mim. E como Cristo viveu? Cristo viveu nesta vida para servir. Ele viveu para ser útil para nós. A morte dele nos serviu de salvação, de perdão de pecados. E você diz, mas Cristo, ele não fugiu. Ele não fugiu da morte, ele não fugiu daquelas pessoas, ele não fugiu daquele contexto de morte, mas ele não procurou a morte. Ele apenas cumpriu o que estava a ser cumprido, que estava dito no Antigo Testamento. Veja que Cristo não anseia pelo momento da morte, ele não busca a morte, ele cumpre o seu papel. Ele não negocia a verdade. E ele tem contentamento, tanto é que quando está próximo da crucificação, ele ora e diz, Pai, passa de mim esse cálice, porque Cristo é humano e ele sofre. A morte não é algo agradável. E, irmãos, a morte nunca é algo agradável para nós, porque nós amamos a vida, nós conhecemos o dom da vida. E Cristo então diz, Pai, passa de mim esse cálice. Mas a obediência de Cristo, ou seja, a fé, colocava ele numa situação de contentamento. Por isso ele diz, contudo, seja feita a tua vontade. É assim que Paulo diz, olha, aqui em Filipenses 1, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, viver é Cristo, aqui ou nos céus eternamente. E por isso ele se esforça. E a vida de Paulo não era uma vida fácil. A vida de Paulo não era uma vida repleta de riquezas e de prazeres. E nós estamos focando muitas vezes nesses prazeres, como a solução para a nossa felicidade. Então, se o seu cônjuge não te satisfaz, você não tem mais motivo para viver. Se os seus filhos te desobedecem, te deserdam, se afastam, você não tem mais motivo para viver. Se o seu corpo não funciona mais como você gostaria, você perde motivo para viver. Veja, tudo isso é foco nas coisas terrenas, nas circunstâncias. Se essas circunstâncias te dão motivo para morrer, você ainda precisa crescer mais no entendimento do contentamento, porque o seu contentamento precisa estar em Cristo. E Cristo já habita em você. E nessa vida ele te dá todo motivo para viver, a servir, a ser útil para Cristo. Útil para a igreja, útil para o próximo, útil até para aquele que você não conhece. Não sabe se ele é crente ou não, mas você quer ser útil. E isso te dá contentamento, porque você, habitado por Cristo, agora vive nele. Anda por ele, fala por ele e exerce as suas funções nele. E sim, claro, quando você come, você sente prazer e você se deleita em gratidão, dizendo ao Senhor, obrigado por esse alimento. E você então tem um coração grato. Se você tem uma boa casa, se você tem um bom casamento, se você tem um bom emprego, tudo isso é motivo para você agradecer a Ele e dizer obrigado. Agora eu vou usufruir nessa vida tudo que Ele tem me dado. E isso é contentamento. Em qualquer circunstância, seja na fartura ou seja em alguma circunstância em que você não tenha aquilo que você gostaria. Porque o seu viver é lucro em Cristo, porque Cristo já te salvou. Então, ele diz, olha, de um outro lado, eu estou constrangido, o apóstolo Paulo diz, porque eu tenho desejo de estar com Cristo, de partir, né? Porque eu sei que lá nos céus é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, ele diz, Filipenses, é necessário permanecer na carne. Veja, ele tem aqui esse dilema, e Paulo não está falando isso à toa, como se ele estivesse simplesmente desabafando. Ele está instruindo a igreja, porque ele sabe que esse era o desejo daquele povo. Um povo que vive agora nesse dilema. Para os filipenses, ter cidadania romana e ter todo aquele contexto de cidadania, de valor terreno, era importante. E ele sabe que agora ele ensina para essas pessoas que eles são cidadãos dos céus. É o que ele ensina lá no capítulo 3, no verso 20. Olha, vocês têm cidadania nos céus. E ele sabe que agora tem um dilema. Eles têm cidadania nos céus, mas eles gostam da cidadania romana. Eles têm ali algum valor. Lá no capítulo 3 de Filipenses, no verso 20, ele disse assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja, a nossa pátria está nos céus. Ele está dizendo aos filipenses, e os filipenses agora ficam nesse dilema. E agora? Eu preciso desejar a morte, porque minha pátria está nos céus? Ou eu preciso me esforçar para viver aqui? E Paulo diz, eu também vivo esse dilema. Mas entenda, o morrer é lucro. Então não tenha medo da morte. Faça o que você tem que fazer. Não negocie a verdade. Viva de forma justa. E isso nos impacta, precisa nos impactar. Porque nós vivemos nesse dilema. Nós queremos, pelos valores da terra, negociar a verdade. Então tem coisa que a Bíblia nos orienta claramente, dizendo viva assim, faça assim, e nós pensamos, olha, não tem ninguém olhando, então todo mundo faz, dá para eu pecar aqui nesse ponto também. Você está negociando as questões eternas, as coisas do alto, pelas coisas terrenas, porque você quer estar contente. Às vezes isso pode ser um confronto, você evita falar a verdade para uma pessoa por causa do confronto. E veja, falar a verdade não é ser grosseiro, não é ser mal educado, é falar a verdade em amor. Mas às vezes nós evitamos porque sabemos que é difícil confrontar ou argumentar com alguém sobre a verdade e deixamos. E então nós também fazemos isso com a nossa vida, existem pecados de estimação e assim nós vamos negociando. E nós precisamos então aplicar esse entendimento no nosso contentamento. Quando na verdade você vai lutar pela justiça, pelo que é reto biblicamente, pela verdade, isso pode tirar de você algum conforto. Mas você está contente em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque você ama a verdade. Cristo é a própria verdade. Nós conversamos sobre isso em um dos estudos, em uma dessas quintas-feiras para trás. Nós não podemos negociar a verdade. O assunto ali da nossa conversa era sobre as fake news, né? E aí, nós vamos passar adiante? Nós vamos verificar a fonte? Nós vamos nos enveredar em caminhos de maledicência para provar o ponto que nós defendemos? Nós vamos usar de todas as armas, mesmo que isso envolva um pedacinho de mentira? Não, a nossa vida é em prol da verdade em qualquer circunstância. E isso precisa nos encher de contentamento, porque estar habitado pela verdade em Cristo é aquilo que nos satisfaz. O nosso contentamento está em Cristo. E Paulo diz isso, olha, por causa de vocês é necessário que eu fique na carne, que eu viva, que eu lute. E estar na carne para Paulo significava muita luta, muito embate, muita argumentação, risco de morte. Ele já tinha sido de várias formas perseguido, apedrejado, tentativa de prendê-lo, e nós sabemos que ele foi preso, e o final da sua vida foi assim. Ou seja, viver em prol dos irmãos, sendo útil para os irmãos, não era fácil, mas ele vivia porque ele sabia que estava em Cristo. Então, veja, uma pessoa que ainda não chegou nesse entendimento de Cristo, que ainda está buscando, ela coloca muito das suas esperanças no mundo, ela valoriza a vida aqui acima de tudo. Mas nós que já estamos crescendo nesse entendimento, e com isso eu não estou dizendo que todo mundo já chegou lá, eu mesmo não cheguei, nós estamos lutando por isso, mas nós que estamos lutando por esta plenitude de Cristo, nós reconhecemos que somos um peregrino nessa vida, nós somos forasteiros aqui, nós estamos andando, a nossa pátria está nos céus. Mas porque a nossa pátria está nos céus, nós não deixamos de gostar daqui. Nós gostamos daqui pelo parâmetro da verdade. Nós amamos o que é verdadeiro e nós nos deleitamos, nós temos prazer nas coisas que Deus nos dá. Mas nosso foco de contentamento não está nessas coisas. Nós agradecemos, nós usufruímos, mas acima de tudo está a nossa vivência em Cristo, porque Ele é que nos dá a cidadania dos céus. É nele que nós podemos agora experimentar as coisas daqui como cidadãos dos céus. Veja, eu vou dar um pequeno exemplo, pode ser, ele não é absoluto, não é pleno, mas imagina, eu posso viajar para um outro país, um país de primeiro mundo, e ali usufruir de grandes coisas, de me divertir com a família e aproveitar. E isso não é pecado, isso é bom, mas aquela pátria não é minha, né? E muitos dos brasileiros que tentam uma vida fora, eu tenho amigos que estão buscando morar em outros países, eles sempre falam que
o período que eles viajaram e passaram 15 dias, 20 dias, até um mês, foi extremamente divertido, porque eles estavam ali nadando de braçada nas novidades, nas coisas todas. Mas depois que eles tiveram que encarar a vida ali, normalmente, veja, eu estou falando daqueles que vão se aventurar, normalmente eles trabalham muito mais horas em trabalhos muito mais pesados do que trabalhavam no Brasil. Agora lá eles ganham numa moeda que vale muito mais do que no Brasil. Percebe? As lutas vêm e aí é necessário o contentamento, eles têm foco e tal. Aquela pátria não é deles. E, irmãos, a maioria, a grande maioria, sabe qual é o maior sofrimento dessas pessoas que estão lá e muitos que já conseguiram sucesso? Eu conheço pessoas que têm empresa ali em países de primeiro mundo. Eles falam, olha, aqui a gente ganha dinheiro, mas eu estou fazendo um pé de meia, porque o meu grande sonho é voltar para a minha terra, é voltar para o meu povo, é voltar para onde se come a comida que eu amo, é voltar para a minha língua nativa, que ela faz todo sentido, é voltar para perto dos meus parentes, parentes longes, parentes distantes, mas está lá na minha terra, aquele clima, o ar, a comida, as pessoas, as músicas, tudo aquilo é a sua cidadania, porque nós somos nascidos nessa terra e isso desenvolve em nós esse apreço. Nada, por mais que você desenvolva uma outra língua, nada é como a sua língua materna. E o que nós aprendemos no Evangelho é que nós fomos feitos em Cristo cidadãos dos céus. Então nada se compara à nossa cidadania. Nós estamos nesse mundo, mas somos forasteiros. Nós somos eternos, nós temos a habitação de Cristo em nós. Então, qual é a aplicação prática disso? Quando você entende todas essas coisas e você vai crescendo nesse entendimento, algo que precisa distinguir a sua vida. E, irmãos, eu falo com muito carinho, pedindo que vocês realmente reflitam sobre isso. A sua vida cristã, ela precisa ser útil. Grave isso. Eu tenho refletido sobre isso desde o ano passado e tenho lido tudo que envolve esse aspecto de ser útil às pessoas, ser útil nessa vida. Assim como o apóstolo Paulo tinha uma utilidade, ele diz, olha, a morte é lucro. Estar nos céus é um grande sonho, porque lá é a minha pátria, lá é perfeito, lá eu estarei com Cristo. Mas, contudo, eu preciso ser útil a vocês. Veja, nós crentes somos comandados por esse senso de utilidade. Se a sua vida não tem te dado esse senso de utilidade, você precisa buscar isso. E esse senso de utilidade, ele envolve tudo que você faz, em todos os aspectos. Se você não tem se esforçado para isso, se você se sente inútil, certamente você se sente descontente, ainda que você não tenha consciência disso. Utilidade é algo que é substancial, é fundamental para nós. Nós precisamos nos sentir útil. Você percebe o quanto é triste um pai de família ser considerado pelos seus filhos e esposa completamente um inútil? Um filho? Na igreja, no seu trabalho, você é só um peso morto. Percebe? Isso é ruim. E o Evangelho te chama uma vida de utilidade. Sabe por quê? Principalmente porque você está na terra ainda. Se você não fosse útil aqui, você já estaria nos céus. Mas Cristo te chamou ao Evangelho num determinado momento da sua vida para você servir ao Evangelho, servir a Cristo. Então, você precisa buscar esse senso, senão você já estaria nos céus. Tem gente que se converte lá no começo, tem gente que se converte no final da vida, e Cristo tem chamado a ser útil naquele momento em que Ele te chama à vida da cidadania nos céus, aqui na terra. Busque senso de utilidade. O que você faz no seu serviço é útil? E você pensa, meu trabalho é ruim. Talvez você não tenha buscado ser útil no que você faz, que é aquela premissa, né? Não importa o que você faça, mas faça bem feito. E sabe, nós não precisamos trabalhar em grandes empresas. Eu não preciso ser pastor de uma igreja que tenha 2.000 membros, que seja suntuosa e tenha o melhor som, a melhor equipe de mídia, o melhor conforto, o ar-condicionado, o púlpito. Não, eu preciso ser útil onde eu estiver. E isso me dá um senso de prazer, de utilidade. No Evangelho eu tenho uma causa,
eu tenho uma utilidade. Se são 3 pessoas, eu quero ser útil para as 3. Se são 3.000, eu quero ser útil para as 3.000. Isso nos completa, nos complementa, não pelo que nós fazemos, mas pelo senso de utilidade da cidadania nos céus. Cristo habita em você para que você sirva, e você precisa então buscar isso. Você realmente está envolvido em fazer o seu trabalho da melhor forma? Você está realmente envolvido na sua família para servi-los, para ser útil da melhor forma? Qual é a sua função? Você é uma esposa, uma mãe? Você é um pai? Você é um filho? A Bíblia tem comandos muito claros para você. Leia Efésios a partir do capítulo 5, 6, ali no início do 6 fala dos pais e os filhos. O apóstolo Paulo ali dá diretrizes: pais, maridos, esposas, filhos. Ele orienta claramente, nós temos comandos desde os 10 mandamentos. Tudo isso porque essa é a nossa cidadania. Se você é um inútil e se você se vê como inútil, é muito difícil de você sentir contentamento. Em Cristo você pode desenvolver isso nas menores coisas, no simples ato de ajudar alguém. Na nossa igreja tem pessoas envolvidas em separar os materiais para cestas básicas nesse período de quarentena que aumentou bastante. E veja, aquilo é muito útil. Pessoas que precisam do alimento, do cuidado, são servidas por aqueles que muitas vezes ninguém sabe quem é, né? Os nossos diáconos estão envolvidos nisso e tem diáconos ali preocupados. Será que esse item da cesta é realmente fundamental? Será que não seria melhor aquele? E essa quantidade, e assim eles estão em busca e angariam fundos e vão atrás. Muitos têm tirado do próprio bolso, muitos irmãos têm tirado do bolso, comprado alimentos e servido, e esse tem sido o chamado da nossa igreja. Isso pode ser assim na sua igreja, né? Na nossa igreja, na sua casa, no seu trabalho. Ser útil te dará contentamento. Muitas vezes nós alguns de vocês passam em concursos ou entram em empresas e vocês pensam, se eu fosse o chefe, se eu fosse o dono, e por isso eu estou num lugar, num setor ruim. Seja útil, isso vai te dar contentamento, mas seja útil no senso de que Cristo habita em você e Ele te chama a servir, porque Ele nos serviu. Se Ele nos serviu, nós somos comandados a servir em tudo que nós fazemos. Esses são valores celestiais que comandam a nossa vida. E isso, então, te trará a resposta para esse dilema, né, que o apóstolo Paulo tem. Eu tenho desejo de estar nos céus, porque aquilo é a plenitude do que eu tenho experimentado na terra. Contudo, eu sou mais útil aqui, então agora eu fico e vou morrer tentando. Sabe, aquela mocinha, né, que eu falei no início, a nadadora, ela só queria ver para continuar. Na sua vida cristã, às vezes você não vai ver tudo aquilo que você gostaria de ver para lutar, para seguir a sua caminhada cristã. Isso pode te desmotivar, pode te fazer desistir de ter esperança, desistir de ser contente, mas a vida de fé, como é dito lá na carta aos Hebreus, é a certeza de coisas que não se veem. Você sabe que está ali diante. Aquela moça aprendeu isso por experiência. Então, quando ela foi, 2 meses depois, nadar, não importava se ela veria ou não veria. Ela sabia que estava logo ali. E então, com neblina, sem neblina, ela atravessaria. Vendo a costa ou não vendo, ela seguiria. Tanto é que ela alcança. Aquilo envolveu esforço, envolveu preparação, mas acima de tudo, envolveu a certeza que ela tinha de que estava logo ali. A nossa certeza é que os céus estão logo ali. Muitas pessoas discutem sobre o milênio, amilenismo, pós-milenismo, né? Enfim, o que mais importa é você saber que hoje, agora, aqui, durante essa devocional, antes da oração final, Cristo pode voltar e você estará nos céus. Os céus estão logo ali, irmãos. Esses eventos que têm acontecido em todo o planeta, né, pandemia, situações conflitantes, esses desastres, eles nos mostram que a palavra está se cumprindo. O céu está logo ali. E você vai viver abraçando as coisas dessa vida, inclusive as coisas que as outras pessoas não estão vendo, aqueles pecadinhos, a sua vida espiritual. Você vai continuar dizendo, olha, eu não consigo ler a Bíblia, ela é confusa, ela é difícil. Você vai continuar dizendo, eu não tenho tempo para orar, ou quando eu oro eu durmo, eu me perco. Você vai continuar
se apegando às coisas desse mundo. Você, às vezes, certamente você tem coisas que você ama, sejam comidas, coisas, objetos, passeios, viagens, pessoas. Tem coisas, em outra devocional eu falei, o que você não conseguiria viver sem? É um filho? É algo que você ama? Pois é, a vida cristã te chama a viver como os salmistas escrevem, que viver sem Cristo, viver sem Deus, viver sem culto, faz um buraco no seu peito e você fica ansiando por aquilo. Será que você tem ansiado? Sabe, eu não estou cobrando de você que você seja um modelo para todos os crentes, mas essa é uma luta constante, porque talvez você esteja querendo ver essas coisas, mas essas coisas elas envolvem fé. Cristo habita em você ainda que você não o veja. Cristo te norteia, governa, ainda que você não perceba ou não saiba distinguir isso. O fato é que nós cremos, e porque cremos, falamos, porque cremos, vivemos, porque cremos, estamos contentes em toda e qualquer situação. Se você se enfraquece no que você crê, você perde contentamento, você perde muitas outras coisas. E o meu papel aqui é não te deixar desistir. Eu sou como aqueles instrutores que estavam no barquinho ao lado da Clarence. Eu estou dizendo para você, anda mais um pouquinho, está chegando, não desiste. Eu sei que cansa, eu sei que está doendo. Vai mais um pouco, está chegando, está perto. Cristo está voltando. Isso precisa nos encher de esperança e de certeza. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela fé. Te agradecemos pela habitação de Cristo em nós. O Senhor poderia ter criado tantas outras formas de redenção, de salvação, mas o Senhor nos mandou, ó Pai, o perfeito, Jesus Cristo. E Ele habita em nós, Senhor. Ele nos norteia, Ele nos dá discernimento, Ele nos ajuda, nos instrui, nos governa. Ó Pai, muito obrigado. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos encha numa medida ainda maior de contentamento, para que nós saibamos viver contentes com tudo que o Senhor tem nos dado aqui, mas acima de tudo, que nós saibamos viver com todas essas coisas, mas conscientes de que o Senhor é quem nos dá prazer. O Senhor, em última instância, é que nos dá felicidade, alegria. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado por esse plano maravilhoso. Obrigado por Cristo. E obrigado porque nós, ó Pai, que somos crentes, soubemos disso. E nós agora já vivemos declarando isso e cremos nisso. Agora, Pai, tem misericórdia daqueles que ainda não sabem disso. Aqueles que são teus, mas que não sabem ainda dessa grande notícia, ó Pai, estão ainda entristecidos, frustrados, vivendo sem contentamento nesse mundo. Pai, tem misericórdia deles. Se algum desses, ó Pai, estiver nos ouvindo, nos vendo agora, Senhor, tem misericórdia deles, alcança-os, converta-os, transforma-os, dá a cada um deles entendimento da vida cheia de Cristo, uma vida contente em qualquer situação. Abençoa-os, ó Pai, a cada um de nós que estamos nesse momento refletindo, orando. Abençoa a nossa noite, restaura a nossa saúde, a nossa força, para que amanhã nós continuemos nessa luta, em meio à quarentena, muitos trabalhando, muitos correndo risco de adoecer, mas acima de tudo, nós temos a Cristo e nós te agradecemos e pedimos tudo isso em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Ok, um pouco mais longa nosso momento hoje, mas era para ter o estudo de forma completa. Espero que ele te abençoe, assim como foi uma bênção para mim estudar, me preparar para falar de verdades tão profundas que mexem comigo também, que me fazem crescer. Eu espero que isso te abençoe, que te faça crescer e que te encha de contentamento para a glória de Cristo. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite. Até mais.